pega o seu café e vem com a gente passar essa manhã abençoada aqui na TV Pai Eterno. E quem vai nos fazer companhia nesse primeiro momento é o Padre Elias Arraes, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Padre. Pode ficar à vontade, pode sentar. E é isso, né? Já vou servir aqui o nosso café para o Padre. Você aí de casa pega lá também a sua xícara, dá um pulo lá na cozinha para a gente começar bem, começar o nosso dia com bastante energia, né, Padre? Isso aí, bom dia a todos também em casa. Padre Elias que vai estar sempre aqui com a gente no nosso toda, Santo Café. Toda semana. Até sexta. Por quê? O pessoal está de retiro, é isso? Isso, estão fazendo uma experiência do retiro aqui da província, né? Então eles estão em oração lá para a gente também, com a gente. Por que é importante fazer esses retiros assim de tempos em tempos? Como que funciona? A igreja reconhece, né, nós, religiosos, essa necessidade, né, de retirar-se, silenciar, ainda mais na quaresma, né, um grande retiro espiritual. Uma oportunidade da gente parar, descansar, rezar, pensar a nossa vida, trabalhar algum tema importante, né, da igreja para a nossa vida. Descansar e refletir também, né? Isso. O que a gente tem que fazer, com certeza. Sai um pouquinho da rotina. É isso. Vamos falar então sobre o nosso evangelho de hoje? Hoje somos convidados a refletir sobre um dos momentos mais importantes da história da salvação, o anúncio do anjo Gabriel a Maria. Naquela cena em Nazaré, uma jovem é surpreendida por uma notícia que mudaria para sempre sua vida e a de toda a humanidade. Diante da mensagem divina, Maria poderia ter sentido medo, mas responde com fé. Eis aqui a serva do Senhor. Esse evangelho nos lembra que Deus sempre nos chama e espera a nossa resposta. Como temos então respondido aos chamados que Deus nos faz? Esse evangelho de hoje, para mim, Padre, é um dos mais importantes e um dos mais emocionantes. Sempre que eu leio, eu fico imaginando aquela cena, né? Maria, jovenzinha ali, recebendo uma missão tão importante quanto essa. A surpresa de Maria, de fato, se deixa revelar no próprio evangelho, no próprio anúncio, né? Mas a surpresa, o susto de Maria, o anjo mesmo acalenta, calma, calma, não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. É um evangelho onde começa tudo, né? A nova criação no ventre de Maria, pelo sim de Maria. Muito bonita a cena. É uma cena muito bonita e a gente já se coloca ali no lugar de Nossa Senhora, sim, né? Imagine só, jovem, vivendo ali a vida dela e ela recebe um anúncio como esse. E quando a gente percebe a resposta dela, ela não fez grandes questionamentos, né? Ela em momento algum pensou em negar, ela só queria entender um pouco. Como assim? Eu vou gerar um filho, mas eu não conheço homem algum, mas ela em momento algum disse, isso não vai acontecer, em momento algum ela duvidou. Ela acreditou, bem-aventurada aquela que acreditou, a saudação de Isabel, né, diz depois da visita. Então é exatamente isso, ela não duvida, mas ela pergunta. Ela é uma jovem que responde generosamente ao convite, né, do anjo, né, de Deus, mas que também quer entender, né, como vai acontecer tudo aquilo para ela se preparar, acolher tudo aquilo que Deus está confiando a ela. Corajosa. Corajosa, uma mulher de coragem, de fé e coragem. Muito legal. E esse sim nos ensina que Nossa Senhora já era uma pessoa de fé, já era uma pessoa que acreditava, sim, né? Iniciada a sua fé judaica, né? Na religião dela, rezava, conhecia a palavra através de seus pais também, né? Muito bem, e essa passagem também nos mostra que Deus tinha já uma predileção por ela, sim, né? Como que a gente pode interpretar isso? A predileção pelos humildes, sempre de Deus, né? Deus sempre chama, confia aqueles humildes, os simples, aqueles que estão dispostos a acolher a sua vontade, o seu plano, né? Ele quer salvar sempre com a nossa participação. E para iniciar todo o seu projeto de salvação, gerando agora o seu filho, ele quis contar também com o sim generoso de Maria, da nova humanidade que começa no ventre de Maria. E assim como no caso de Maria, a gente pode entender que Deus tem um plano para cada um de nós também? Sim. O evangelho, sobretudo, de hoje, da Anunciação, é um convite vocacional, um chamado, né? É vocacional. Então, assim como Maria, Deus chamou Maria para um sim, para colaborar com o plano de Deus, Ele também nos chama, nos capacita e nos envia, mesmo às vezes sem entender, como José também, né? A gente viu semana passada na solenidade, ele deu o seu sim, ele teve medo, mas ajudado por Deus, né, pelas inspirações de Deus, ele aceitou, né? Ele deu aquilo que precisava dar para ajudar na colaboração, né, com Deus, gerando, né, um Salvador para todos nós. E eu fico pensando que Nossa Senhora certamente tinha outros planos para a vida dela. Ela não tinha feito o planejamento de vida da forma como aconteceu. Isso também nos ensina, né, que Deus tem um plano para cada um de nós. E aí nós precisamos
tentar adequar a nossa vida aos planos de Deus, é isso, né? Corresponder, exatamente. Ele não nega a nossa liberdade, ele aceita aquilo que ele propõe. O amor de Deus não impõe nada, não impôs a José, a Maria, a ninguém, mas ele espera e pede que a gente confie, que a gente acredite. É isso, simplesmente que ele pede é que a gente acredite e confie. Eu falei sobre a predileção de Deus por Maria, né, pelos humildes, como o senhor mencionou aí, e ele diz, né, alegra-te cheia de graça, Deus está contigo. Bonito isso. É a visita de Deus, né, junto de nós, sempre está conosco, mas mais ainda, né, em seu Filho Jesus, né, na manifestação dele, no Espírito Santo, né, na graça que nós recebemos, né, de batizados, de filhos de Deus, irmãos de Jesus e também filhos de Maria, né, como mãe da igreja. Um sim incondicional. Incondicional, mesmo, sem reservas. Porque ela fez uma pergunta muito simples, né? Ela não fez tantos questionamentos, porque diante daquela situação, eu me imagino nessa situação, eu ia querer entender muita coisa ali, né? Sim. E Nossa Senhora já demonstra muita sabedoria e demonstra que o silêncio é importante também, Sim, né? Acolher o mistério, né? Viver aquilo. Não entendeu, perguntou, mas aceitou, né? A proposta, aquilo que Deus estava propondo a ela. E foi a vida toda disponível para aquilo que Deus estava confiando a ela. Grande depositária dos planos da salvação. E como que eu posso hoje, estamos em 2025, como que hoje eu posso trazer esse evangelho na prática do meu dia a dia? Dando um sim generoso também a Deus, como Maria fez, né? Se comprometendo, colocando-se a serviço, né? Maria, logo após aceitar, pôs-se a servir, né? A caminho, né, de sua prima Isabel para servir. Nós mesmos, acolhendo Jesus, acolhendo a sua palavra, gestando e apresentando Jesus ao mundo, podemos colocar também a serviço, com humildade, com confiança, perseverança, levando a esperança de Jesus também na vida das pessoas. É isso, né? Esse evangelho, então, nos fala muito sobre o serviço a Deus. E esse serviço, nos dias de hoje, talvez ele possa se manifestar a partir do serviço com o meu irmão, Isso, ao meu irmão, sim. né? De algum apresentar modo. O melhor, Jesus. Maria, tudo se refere a Cristo, né? A novena, né? E tudo depende dele. Então, é essa devoção. Apresentar Jesus ao mundo, gerar Jesus ao mundo. Apresentá-lo através de nossas ações, gestos concretos de fé, de esperança, de amor. E como é que eu me entrego com fé aos planos de Deus, aos desígnios do Senhor, sendo que eu tenho os meus próprios planos aqui na Terra? Como que eu consigo me despojar daquilo que eu quero, sendo que a gente tem a nossa vaidade, tem a nossa vida, tem os nossos planos? É muito desafiador fazer isso, né? Sim, de fato é desafiador, mas a causa é maior. Quando a gente tem fé e percebe que a causa, o chamado é maior do que nós mesmos, a gente é capaz de renunciar àquilo que não está de acordo ou não vai estar de acordo com aquilo que Deus está confiando a nós, o chamado, a responsabilidade, a missão. Claro que a gente não vai deixar de viver, de ter uma vida de alegria, de prazer, de tudo dentro da vontade de Deus, de acordo com a sua vontade. Mas aquilo que não condiz, que não vai dar certo, a gente saber, iluminado pelo Espírito, pela palavra, abrir mão, ou renunciar para abraçar todo o mistério que está sendo confiado a nós. E como que esse chamado acontece na vida da gente? No caso de Nossa Senhora foi muito claro, né? Sim. Um anjo veio e falou com ela claramente o que ia acontecer. Com a gente não acontece sempre assim. Não. Como que eu posso compreender qual que é o plano de Deus para mim? Através da palavra, né, na oração, no silêncio, né? Às vezes a gente, como Maria ou outros tantos na história, não compreendemos ou ouvimos logo tão claro, né? Assim, né, o convite. A gente precisa, às vezes, de pessoas que nos ajudem a interpretar o chamado, pessoas de fé, de esperança, né, que estão mais experimentadas na vida, na fé, que nos ajudem e nos auxiliem a entender o chamado, a compreender o chamado e a responder generosamente o convite. Então a gente pode dizer que a expressão humana que a gente deve seguir é a de Maria. De Maria. A escola é Maria. A escola para nós também é Maria. Escola de serviço, de humildade, de prontidão, de confiança, de humildade. E de serenidade, né? Serenidade. Diante Conduziu daquilo de que forma Deus serena. quer. Sim, sim. É uma pessoa muito sábia, Sim. apesar da pouca idade que tinha. Sim, sim. Né? Interessante. Muito sábio, muito Provavelmente confiante. preparada por Deus. Claro, Para isso desde tudo o que ventre, né? aconteceu. Que a igreja acredita e desde o ventre, né? Concebida e preparada por ele para assumir essa nova missão. Que maravilha, né? E quando que a gente deve pedir a intercessão à Nossa Senhora? De que forma a gente deve ver, nós, cristãos, católicos, como que a gente deve ver a devoção a Maria? A devoção a Maria está sempre ligada a Jesus, né? Sempre aquilo que ela nos apresenta, o melhor
o centro da sua vida, da sua missão, é o seu filho, o Filho de Deus. Então, a devoção a gente reza como uma mãe, tem uma relação muito ligada à maternidade, à proximidade, à ternura, à escola, né, como a gente reza e diz, a escola de Maria, do serviço, da fé, da humildade e da prontidão em se colocar à disposição de Deus. Todas as orações, toda a saudação é toda bíblica, né? A gente saúda, cumprimenta, oferece a Maria aquilo que o anjo saudou, sua prima saudou, a igreja reza e agradece a Maria pelo sim dela para nós. Que a gente esteja, então, aberto a dizer o nosso sim a Deus também, aos planos dele, mesmo quando os planos dele não estão de encontro aos planos que a gente tem para a nossa vida. Né? Conformar a nossa vontade, a vontade de Deus. Né? Entender que não é a Deus que tem que adequar a nossa vida, não é a gente que tem que se dispor para isso. Ele leva em consideração a nossa fraqueza, a nossa natureza, mas sozinhos por nós mesmos a gente não consegue. Mas a gente tem sempre a graça dele, a força dele, a proteção dele, para que a gente consiga corresponder ao chamado. Padre, voltando aqui a falar sobre o Evangelho, a falar sobre Nossa Senhora, aquilo que a gente pode aprender com ela sobre obediência a Deus também, né? Seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida, sem questionar demais, sem ficar tentando entender tudo também, porque o mistério está aí, a gente precisa apenas acolher ele de coração aberto e confiar. Esse é o problema muitas vezes, né? Muitas vezes a gente simplesmente não confia na vontade de Deus. Como que eu aprendo a entender a vontade de Deus, a aceitar e a confiar que aquilo que Ele quer para mim é o melhor de fato? Primeiro de tudo, acho que é o dom da fé, né? De acreditar, escolher acreditar. Deus é livre para propor a Maria e a todos nós, e nós também somos livres para aceitar. Ele leva em consideração nossa liberdade de escolher. Agora, cabe a nós confiar. A fé é confiança, né? É gestar essa confiança na providência e na graça de Deus que nos chama e nos capacita para essa missão. A vontade só obedece quem é livre, eu entendo assim, né? Só obedece quem é livre, quem é sábio e quem confia e tem fé em Deus, acredita nos planos dele para todos nós. E Deus nos fez livres, né? A gente está falando aqui sobre Deus querer nos usar como ferramentas, como instrumentos dele aqui na vida de outras pessoas, para a gente melhorar o mundo ao nosso redor. Ele não precisaria, mas ele não quisesse. Ele quis escolher dessa forma. Poderia vir pronto do céu, feito homem, mas ele quis contar com a colaboração humana. É isso. E o nosso coração deve estar aberto. Sim. Padre, obrigado, viu? Nada, um abraço. Abraço, volte mais vezes, ainda nessa semana. Deus. Padre Elias estará novamente aqui tomando café junto com a gente.